Olá, meus amigos, olá, queridos telespectadores, queridos ouvintes, queridos internautas do Brasil e do mundo inteiro. Quero mandar um abraço para Jane Nascimento lá em Los Angeles. Alô, Jane, acompanhando o nosso programa Momento AME. Momento AME é da Aliança Municipal Espírita de Frutal. E como acontece, nós nesse segundo programa que nós estamos aqui mostrando para vocês, o meu querido amigo Leonel Varanda, que é o vice-presidente da Aliança Municipal Espírita de Frutal. Abraço, Leonel, de volta. De volta, Sardinha, com muita alegria, podemos tratar de assuntos relacionados à nossa doutrina espírita. Maravilha! Antes de nós falarmos sobre o cristianismo e o espiritismo, eu gostaria de convidar você para participar, meu querido Elmio, minha querida amiga, do 28º Encontro do Evangelho. São 28 anos, sabe, que o Centro Espírita, berço dos humildes, Dona Rosa, Adolva, esse povo todo, Levi Palhares, essas pessoas fazem o 28º Encontro do Evangelho em Frutal. Vai ser nos dias 2, 3 de março, lá no Centro Espírita Allan Kardec. Eu convido você para participar, tá? Convido você também para a grande palestra que vai acontecer com Sebastião Camargo, que virá na nossa região. Ele estará na cidade de Fronteira, no dia 16, com um grande seminário das 14 às 17 horas, lá no Centro Espírita André Luiz, em Fronteira. Isso no dia 16, no sábado. No dia 17, uma mesa redonda, que é no domingo, das 9 às 12 horas. Sebastião Camargo vai estar com o tema na mesa redonda, Querer, Saber, Amar. É fantástico esse tema. No Centro Espírita Caridade, na cidade de Icém. Um abraço para vocês de Icém. E no dia 17, no domingo, a partir das 19 horas, Sebastião Camargo vai estar aqui na cidade de Frutal, tá? Com o tema lá no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, com o tema Evangelho e Autocura. Evangelho e Autocura. Será que o Evangelho cura? Será que você consegue fazer a autocura? Vale essa palestra. E, aliás, é bom que se diga, Sebastião Camargo é considerado um dos melhores oradores. Ele está entre Divaldo Franco, entre Bacelli. É uma fera. Vocês vão ver que ficar do lado de Sebastião Camargo é uma coisa fantástica. É meu amigo particular, gosto demais dele. Quero aproveitar e mandar um beijo para ele, que estará na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso, né? Meu amigo Sebastião Camargo. Então ele vai estar aqui em Frutal, dia 17 de fevereiro, domingo, às 19 horas, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Eu quero convidar vocês, espíritas de Frutal, de toda a região, para participar, tá bom? Leonel, cristianismo e espiritismo. Traz alguma informação para a gente sobre isso. Pois é, Sargento. A semana passada, no último programa, melhor dizendo, nós tratamos dos fundamentos da doutrina espírita. Agora nós precisamos estabelecer a ligação que existe entre o cristianismo nascente, primitivo e o espiritismo. Sim. Para a gente estabelecer as bases da religião espírita, ou que é uma religião eminentemente cristã. Porque a beleza do cristianismo encontra-se justamente naquilo que o espiritismo prega hoje. Exatamente. Por exemplo, o profetismo ou a mediunidade era uma panagem dos primeiros cristãos e que foi esquecido ao longo dos séculos pelos sacerdotes de todos os tempos. Cultivava-se a mediunidade, a comunicação com os espíritos, a fé na imortalidade da alma, a reencarnação, valores esses encontrados na doutrina de Jesus. Por exemplo, quando Paulo de Tarso estava participando da igreja de Antioquia e não sabia ainda da sua tarefa missionária de levar o evangelho aos gentios, essa definição foi dada por um médium de nome Agabo. Agabo. Essa eu confesso para vocês que não sabia. Está no livro Paulo e Estevão. Psicografado pelo Chico. Sim. Então, nessa igreja existia um médium de nome Agabo, e esse médium profetizou, ou deu, melhor dizendo, a orientação mediúnica para que Paulo iniciasse as suas viagens. Sim. Quer dizer, veio de uma orientação mediúnica. E
E diz Emmanuel que o profetismo, a mediunidade, estava presente em Antioquia porque eles mereciam as concessões do céu devido ao clima de humildade e simplicidade que preponderava lá. Certo. Mas o mais importante, Sargento, é a gente perceber que o profetismo ou a mediunidade estavam presentes nas manifestações dos primeiros cristãos, como a ideia da reencarnação, da imortalidade da alma, valores espirituais, todos esses encontrados na fé dos primitivos cristãos. Isso é muito importante. Por exemplo, muita gente pode dizer o seguinte: mas aonde está o testemunho de Jesus na comunicação com os Espíritos? Então nós lembraríamos a passagem de Jesus em que ele, afastando-se com 3 discípulos, indo até o Monte Tabor, ele provoca ali uma materialização de Elias e Moisés. Sim, sim. E conversa com eles com a naturalidade tal que os discípulos, encantados com aquela materialização, perguntam: mestre, será que nós deveríamos montar uma tenda para Elias e para Moisés? Exatamente. Por quê? Também com a presença de Jesus, né? O fato é notável. Exatamente. Falar o quê? Mas de qualquer maneira existe o testemunho no Evangelho de Jesus de que a comunicação dos Espíritos aconteciam entre os primeiros cristãos. E outra coisa interessante, Sardinha, na intimidade com os discípulos, Jesus revelava tudo sobre a reencarnação e imortalidade, para que a fé dos discípulos fossem fundamentadas nesses valores. E a doutrina espírita revive esses valores agora, só que num cenário cultural diferente, como nós falamos no último encontro. Ou seja, a imortalidade da alma foi baseada na comprovação científica da imortalidade, para que a razão estivesse presente. Muito bem. Então, essas seriam as bases da presença de tudo aquilo que o Espiritismo prega no cristianismo nascente. Agora, um fato muito importante que aconteceu entre Jesus e os seus discípulos foi uma promessa que Jesus fez da vinda de um Consolador. Sim, sim. Eu vou, mas vos deixarei um Consolador. Olha que coisa interessante, né, Leonel? Olha que colocação. Bom, em se tratando de Jesus, não há de se admirar nada, absolutamente nada, porque Jesus, tanto é que ele é o governador da terra. Se você quer saber exatamente por que Jesus é governador da terra e como que isso aconteceu, é só você ter uma base de ler o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Traz uma explicação fantástica sobre isso. Mas pode continuar, Leonel, então, por favor. Sérgio, nós estamos falando que a comunicação dos espíritos, a mediunidade, estava presente nas práticas simples dos primeiros cristãos. Sim. Só que Jesus, antevendo o futuro, previu que esses ensinos seriam mal interpretados, afeiçoados aos interesses políticos dos sacerdotes políticos de todos os tempos. Seriam falseados em suas interpretações. Então o que ele fez? Ele chama os discípulos e fala para eles, está no Evangelho de João, fala para ele da vinda de um Consolador, que viria restabelecer todas as coisas. E ele fala com o verbo no futuro. Quer dizer, se ele viria restabelecer todas as coisas, deveria passar um tempo para que os seus ensinos fossem mal interpretados, para que uma nova doutrina pudesse resgatar esses ensinamentos. O que seria a terceira revelação? O que seria a terceira revelação. Então Jesus disse assim, literalmente, está lá em João capítulo 14 a 16. Muitas das coisas que vos tenho dito, ainda não as compreendeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador,
o Espírito da verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Então Jesus, já antevendo que os seus ensinos seriam deturpados, mal interpretados, ele promete a vinda de um Consolador, na feição de uma doutrina que ficaria eternamente conosco. Não poderia ser na feição de uma simples pessoa, não poderia ser na feição de uma passagem simplesmente, deveria ser na feição de uma doutrina para restabelecer todas as coisas, explicar exatamente, à luz da imortalidade da alma, os preceitos de Jesus e, principalmente, ficar eternamente conosco, como ele diz. Exatamente. Só uma doutrina para ficar eternamente conosco. Agora, é incrível que quando Jesus, ainda a gente pode citar alguma coisa também, quando ele foi crucificado, né? Ele como é que vamos dizer, se materializou para os discípulos. É verdade. O Cristo deu o testemunho da imortalidade. Da imortalidade. 3 dias depois da sua desencarnação. Exatamente. E é um fato interessante, Sardinha, porque ele aparece próximo ao seu túmulo para Madalena. E Madalena então corre até os discípulos que estavam num quarto, numa sala, com medo da represália dos judeus. Porque eles ainda não tinham a comprovação da imortalidade da alma. Exatamente. E quando Madalena fala, eles, em primeira instância, não acreditam. Principalmente Tomé, né? Eles não acreditam. Passa-se algum tempo e logo depois, Jesus, passando pela porta que estava fechada, se materializa na frente dos discípulos e conversa com eles da forma mais natural possível, apresentando-se plenamente materializado. Não com o corpo físico, mas com o corpo espiritual. É aí que essa questão que eu gostaria de indagar com você. Para você, queridos telespectadores, sem desmerecer nenhuma crença, que nós não estamos aqui para isso, nós estamos para esclarecer. Mas veja bem, então não houve ressurreição. A ressurreição era compreendida pelos judeus da época como reencarnação. Só que ela foi mal interpretada. Mal interpretada, exatamente. Aí passaram a entender a ressurreição como ressurgimento do espírito no próprio corpo. Mas isso porque a ciência já provou que isso não é possível. É impossível, não é possível. Exatamente. Então a ressurreição é sim o ressurgimento do espírito, mas portando um corpo espiritual. Imaterial. É imaterial, ele apenas materializou. E o que é mais interessante, que para a materialização, queridos amigos, o Leonel vai dar uma explicação mais ampla sobre isso, é preciso que tenha o ectoplasma, certo, Leonel? Já no caso de Jesus, ele é Jesus, ele não havia necessidade, porque hoje para nós termos uma materialização é preciso um trabalho especial, não é isso, Leonel? Nós vamos ter oportunidade de falar sobre esse assunto, esse assunto é um pouco complexo. Sim, e ele envolve várias nuances. Por exemplo, o espírito pode materializar se utilizando as energias do médium, que é o ectoplasma, ou se materializar utilizando o perispírito do médium. Do médium, mesmo? Essa eu não sabia. Porque ele vai se assemelhar muito ao médium. Mas a gente, numa próxima oportunidade, vai falar sobre esse assunto. Mas o importante é nós sabermos que Jesus materializou e provou da imortalidade da alma. Jesus teve a oportunidade não só de se materializar perante os apóstolos, mas também na estrada de Emaús, com aqueles 2 companheiros, para os 500 da Galileia. Aliás, eu tenho uma informação interessante, Sardinha, que eu colhi lá em Uberaba junto ao Chico. Maravilha. Porque ele estava comentando conosco que Jesus nunca nos desamparou ao longo da história da humanidade. Nunca. Em termos de esclarecimento e consolo. Então, desses 500 da Galileia, disse o Chico, ele falou isso para mim pessoalmente, e muitas outras pessoas já sabem disso, desses 500 da Galileia, 50 reencarnam de século em século para ajudar a humanidade. É mesmo? Assim nós vemos Gandhi, Madre Teresa
e tantos outros espíritos que são da esfera crística, da esfera do Cristo. Sim. E quem sabe até poderiam estar presentes naquela manifestação dos chamados 500 da Galileia. Maravilha, hein? Ou até discípulos do próprio Cristo, que também estão periodicamente reencarnando para que a doutrina do Cristo não feneça a falta de conhecimento e de orientação. Agora, quando nós falamos em cristianismo e espiritismo, nós falamos nesse aspecto que você já está esclarecendo aí. Mas como é que as pessoas que às vezes ainda não têm noção exatamente do que é, como é que elas podem interpretar o cristianismo e o espiritismo? Isso. Agora vamos retomar o que nós estamos comentando. Sim. O cristianismo tem em suas bases as mesmas condições que o espiritismo tem. Ele pregava a mesma coisa, como a reencarnação, a imortalidade, etc. Só que esses ensinos foram mal interpretados. Aí Jesus promete o Consolador. E o Consolador veio na feição de uma doutrina, que é a doutrina espírita. Agora nós vamos ler aqui um trecho do livro A Gênese, Sim. do capítulo 1, onde Allan Kardec coloca as bases da ligação entre o cristianismo e o espiritismo na feição do Consolador. Então ele diz assim, o espiritismo se apresenta, então, na feição do Consolador. Por quê? Porque ele parte das próprias palavras do Cristo. É consequência direta da sua doutrina. À ideia vaga da vida futura, ele acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. Ele define os laços que unem a alma ao corpo, levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, que é a reencarnação, até atingir o grau de perfeição que o aproxima de Deus. Além disso, se nós considerarmos o poder moralizador do Espiritismo, pela coragem e consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si, os seres a quem amou, a certeza de revê-los, a possibilidade de conversar com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, se adquiriu em inteligência, sabedoria e moralidade, nada se perde, e tudo acrescenta ao adiantamento do espírito, nós reconhecemos por tudo isso que Kardec lembra, que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador, resgatando os seus princípios à luz da imortalidade da alma e apresentando-se então como Consolador. Se ele se apresenta como Consolador, então existe um vínculo muito grande entre o cristianismo nascente e o Consolador, que é o Espiritismo. É interessante, né? Isso, agora, essas informações, elas chegam, queridos telespectadores, justamente para o nosso esclarecimento. Porque o Leonel tem uma base preparada em cima disso, trazendo isso com muito carinho para nós, né, Leonel? Agora, Leonel, aliás, Sérgio, vale uma ressalva. Pois não. Que aqueles que quiserem estudar mais profundamente o Espiritismo deveriam começar pelo capítulo 1 do livro A Gênese. Por quê? Porque nesse capítulo Allan Kardec trata das características da revelação espírita. E esse vínculo, por exemplo, do cristianismo e espiritismo está lá narrado. Está lá nesse... Então, são as bases doutrinárias que revelam as características da revelação espírita. Maravilha. Então, é um assunto importante para que você, inadiável. Para que você fique já atento das coisas o que é exatamente o cristianismo e o espiritismo. Ô Leonel, para nós começarmos os estudos, a base kardeciana, vamos falar, para nós começar, porque
Seria interessante começar, nós dissemos no programa anterior que poderia se começar pelo Livro dos Espíritos. Bom, pode-se começar por qualquer livro? Não, a ideia básica de um estudo sistematizado é estudar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Nós citamos apenas o primeiro capítulo do livro da Gênesis, porque a Gênesis é muito complexo, né? Ele traz as bases da revelação espírita. E aí a pessoa se contextualiza em termos de época e conhecimento espírita para entender a doutrina espírita nos moldes como ela se apresenta. Tá certo. O cristianismo, de que época é? Quando nós falamos em cristianismo, Sérgio, nós estamos falando daquele período dos primeiros séculos do cristianismo, em que a simplicidade estava presente nas manifestações e nas práticas dos primeiros cristãos. Certo. Porque a partir do Concílio de Trento, o cristianismo passa a ter uma feição de catolicismo. E o catolicismo é uma religião muito mais humana do que divina. Sim. Que é assentada em dogmas e práticas exteriores que não condizem com a simplicidade do cristianismo primitivo. Então, quando nós falamos da ligação do espiritismo com o cristianismo, nós falamos da ligação do espiritismo com o cristianismo nascente, certo, relativo aos primeiros séculos, aos 2 primeiros séculos da era cristã. Tá certo, quer dizer, isso, na verdade, é o cristianismo primitivo. Isso. Exatamente. O espírita, de uma certa forma, como é que ele é colocado? O espírita, aquele que é o estudioso do espiritismo, ele tem mais cristianismo dentro do espiritismo? Você entendeu a minha pergunta? Sua é extraordinária, porque ela fundamenta a fé espírita. Dentre as características do espiritismo, de ciência, filosofia e religião, o aspecto religioso é o mais importante. Inclusive é o que nós vamos tratar no nosso próximo encontro. Tá. Mas a religião espírita, o aspecto religioso é o mais importante. Por quê? Porque ele fundamenta os laços de solidariedade entre as criaturas. Bacana. A doutrina espírita, Sardinha, apesar de ter sido uma doutrina que começou como ciência e filosofia, aos pouquinhos ela foi se direcionando para o aspecto religioso. Sim. Por quê? Porque se nós não atrelarmos, não ligarmos ciência e filosofia à religião, ela perde o seu principal conteúdo, a sua essência doutrinária, que é a religião cristã, que é os princípios do Cristo. E espiritismo sem cristianismo, ele peca pela base. Que interessante, rapaz. É muito esclarecedora essa resposta, porque o espiritismo sem o cristianismo perde a sua base. Olha que coisa interessante. Então, na verdade, é uma junção, né? É o que o Chico uma vez comentou. Nós deveríamos tomar muito cuidado para não retirarmos Jesus do espiritismo. Porque existem correntes dentro do espiritismo que pregam que ele é só ciência e filosofia. Mas não é. A principal característica do espiritismo é a religião. Tanto é verdade que o espiritismo científico e filosófico na França, onde foi codificado, ele praticamente morreu. Morreu por a falta de Jesus. Pela falta do Cristo. Maravilha. Aí a espiritualidade, percebendo isso, transplantou para o Brasil o espiritismo. De lá, aqueles que eram afeiçoados ao espiritismo, reencarnar no planeta, diz o Chico, quase 20 milhões de espíritas. Por isso que o Brasil se transformou no país do espiritismo. Do espiritismo. E outra coisa, a presença do Chico Xavier em solo brasileiro. Quando a espiritualidade planejou e executou a reencarnação do Chico em solo brasileiro, foi para direcionar o espiritismo para o aspecto religioso, principalmente. E ele conseguiu fazer isso resgatando as características do cristianismo primitivo. Eu particularmente, eu não consigo dizer para mim assim que o espiritismo é ciência e filosofia. Me perdoe, eu não me tornaria espírita, porque para mim o espiritismo tem que ter objetivamente, para mim não,
É o que ele acabou de dizer, que Chico diz. Nós não podemos tirar Jesus jamais. Ainda porque ele é o nosso modelo. É ou não é? Nós temos que fazer isso. O espiritismo sem Jesus não é espiritismo. Porque a doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, ele tem uma característica interessante. Ele trabalha muito com as consequências morais. Certo. Porque o que adianta a ciência se a ciência em si construiu a bomba atômica? Exatamente. O que adianta a filosofia se a filosofia, em muitos casos, materialista, gerou dúvida no coração humano? Exatamente. Agora, ciência, filosofia e as consequências morais que vêm através da religião, nós vamos ainda estudar sobre isso, sim. Aí sim, cria um elo perfeito, levando o homem para o seu aperfeiçoamento ainda espiritual. Porque Cristo é Cristo, compadre. O homem é um médico das almas. Bom, eu quando falo de Jesus, eu não tenho adjetivos para dizer Jesus é isso. Jesus, para mim, Jesus é tudo. Eu não consigo me ver, eu particularmente, sem que haja Jesus em minha vida. Não consigo, mas vou tentando a fazer um mínimo dos mínimos, que eu ainda sou um espírito rastejante, sem dúvida, mas um mínimo dos mínimos para tentar, pelo menos, lembrar o nome de Jesus e tentar futuramente, daqui 600, 700, mil anos, tentar seguir parte dos exemplos do Mestre Jesus. Eu acho que, é isso mesmo, o Espiritismo se conclui nos 3 aspectos, né, Leonel? Então o Espiritismo, a gente pode concluir, Sardinha, que é uma religião eminentemente cristã. Por quê? Porque ela resgata os princípios do cristianismo primitivo hoje no Espiritismo. Sim. Então nós vamos repetir. A fé na imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação dos Espíritos conosco e o profetismo ou mediunidade estavam presentes no cristianismo primitivo. A doutrina espírita resgata esses mesmos valores, mostrando uma face comum entre o cristianismo primitivo e o espiritismo. Então é isso que nós estamos tratando para você aqui no nosso programa da AME, que é Aliança Municipal Espírita. Leonel, o que você pode trazer mais de informações para a gente entre o cristianismo e o espiritismo? A presença de Chico Xavier entre nós. Por quê? Porque quando o Chico reencarnou entre nós e nos trouxe a feição religiosa do espiritismo, fundamentada na sua fé, na fé na imortalidade, ele ressaltou para todo mundo que o espiritismo viria a ser realmente o consolador prometido. Numa época de emancipação cultural, sim, numa época em que o ser humano está enfrentando graves problemas existenciais, e para ele se libertar desses problemas, só mesmo uma religião que fale da imortalidade da alma. Maravilha. Meus irmãos, que pena. Nós chegamos ao final de mais um programa, Momento AME, Aliança Municipal Espírita da cidade de Frutal. Como vocês viram, o nosso querido Leonel Varanda, trazendo informações maravilhosas, falando sobre o cristianismo e o espiritismo. Você não pode esquecer, 28º Encontro Espírita Voz do Evangelho, que acontece no Carnaval, nos dias 2 e 3 de março, aqui na cidade de Frutal, lá no Centro Espírita Allan Kardec. Eu gostaria muito de ver as casas espíritas de Frutal e região participando, seria maravilhoso. E no próximo dia 17, Sebastião Camargo vai estar em Frutal, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, a partir das 19 horas, com a palestra e o tema Evangelho e Autocura. Nós convidamos vocês para participar com a gente. Leonel, próximo programa a gente volta com mais um tema. Qual é o tema que nós vamos trazer? No próximo programa, Sardinha, nós vamos falar sobre a religião espírita. Religião espírita. Nós falamos sobre cristianismo e espiritismo. Sim. Agora nós já podemos entrar na definição do que seja religião para o espiritismo. Muito bem. Cujos moldes estão presentes também no cristianismo. Então, meus irmãos, meus amigos, fica aí um beijo gostoso no seu coração, muita paz, muitas energias positivas, que Jesus vos abençoe, e nós estamos encerrando aqui mais um programa Momento AME. Um beijo no coração.